Bom, posso, então, vou, com autorização do nosso digníssimo guru. Bom, então vamos lá. Todo mundo sabe que eu estou desde janeiro, até ombreado aí com o Espiridião Amin, que estava presidindo a Comissão de Fiscalização das Agências de Inteligência, e no próprio dia 8 de janeiro já ficou claro para mim quem eram os responsáveis e quem prevaricou. Eu vou tentar ser bem breve, porque até no depoimento do G. Dias, ele demorou 5 horas, depois eu vou fazer um mega resumo, até para poder mostrar que o depoimento dele, eu posso colocar aqui que 99% é mentira absoluta. Bom, e com o documento que está na Comissão de Fiscalização das Agências de Inteligência, que é o relatório da ABIN, que foi solicitado por mim e pelo digníssimo senador Espiridião Amin, que presidia na época, já vai desconstruir toda a narrativa do governo e principalmente do atual presidente da República, que não me representa. Para vocês terem uma ideia, bem rápido, eu vou ser objetivo. As pessoas estão me questionando o fato, por que eu estou à frente disso desde o início, mas é porque minha carreira, há 30 anos que eu trabalho na área da segurança pública, desses 30 anos, 20 dando aula para a unidade de elite dos Estados Unidos, a SWAT, as unidades da Polícia Federal Americana, depois eu passei para dar instruções para o grupo antiterrorista da NASA, depois fui para a Europa, dar aula para o Vaticano, no Vaticano, e aí foi. Então, minha carreira, na verdade, eu só estou apenas 4 anos como senador, e os outros 30 estou eu nessa área da segurança pública. E quando o fato aconteceu, para mim, quando eu cheguei aqui logo no próprio domingo, que eu peguei um voo e vim para cá, ficou fácil fazer a leitura e saber de quem seriam os culpados. Então, desde janeiro eu venho falando e até denunciando, porque tem aqui, ó, esse ofício eu apresentei no dia 9 de janeiro, enviei para o Flávio Dino, pedindo para ele prestar contas do que ele fez ou o que ele deixou de fazer. A única coisa que ele fez foi ficar na janela assistindo os atos antiterroristas. Dia 12 de janeiro, eu também mandei para o diretor adjunto da ABIN a solicitação do relatório, e ele não respondeu, graças ao senador Espiridião Amin, que fez a solicitação como presidente da SECAI. Ele respondeu, mas veio como sigiloso. Ele mesmo, no depoimento, disse que ele não teve acesso a nenhum relatório da ABIN. Você acredita nisso, senador Espiridião Amin? Sendo que foi ele que encaminhou o relatório para nós, da SECAI, o Espiridião Amin está aqui como testemunha, e ainda colocou o selo de sigilo. Né? Então, ele falar no próprio depoimento dele na Polícia Federal que ele não teve acesso a nenhum relatório é o cúmulo da mentira, do absurdo de um general fazer isso. Bom, então também dia 16 de janeiro eu mandei aqui para o G. Dias, também aqui... Vossa Excelência me concede uma parte, quando possível, não precisa ser já. Não, pode. Eu gostaria, presidente, de neste momento em que Vossa Excelência está fazendo essa recapitulação, fazer uma pequena intervenção. Número 1, fiz a solicitação para que nos enviasse, que o GCI nos enviasse, o conjunto das mensagens que circularam no Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN, criado pela Lei 9.883, de 1999, no dia 9 de janeiro. O GSI nos respondeu, olha bem, hein? Respondeu aquilo que tinha acontecido, não precisava acontecer nada, apenas no dia 21. O ofício de encaminhamento... Cajuru, só para poder, porque o nosso digníssimo está falando, aí você está exatamente na nossa linha. Você está na linha de fogo, como é fogo amigo, não precisa abusar também, né? Então, quero deixar bem claro
que o general Gonçalves Dias assinou, ele assinou o envio do relatório no dia 21 de janeiro. Eu suponho, presidente Stevenson, suponho de boa fé, que esse foi o tempo que demandou para coletar as informações, sem filtro, sem filtrar. E fico agora até admirado, porque o diretor da ABIN, que respondia pela ABIN, e que fez essa coletânea, foi nomeado pelo atual governo. Exato. Não é herança do governo passado. Nem foi sabatinado ainda pelo Senado. E ainda não foi sabatinado. O senhor Saulo Moura da Cunha, servidor de carreira, já com bela folha de serviços prestados, foi ele, na minha cabeça, que organizou, porque a ABIN é a agência central do sistema. Portanto, eu parto do princípio de que é um relatório feito de boa-fé e que o general, antes de assinar o ofício de encaminhamento, depois de 10 dias, tenha lido. Então, eu fico perplexo Também. com as autoridades federais que dizem que não havia relatório. Exato. Outros que não leram. Eu não contrario, eu não posso te obrigar a ler, mas posso dizer, sim, que as 48 agências vinculadas ao Ministério da Justiça, vinculadas ao Ministério da Defesa e ao próprio Palácio do Planalto, leia-se GSI, receberam essas mensagens. Agora, se leram, se o chefe leu ou se não leu, eu fico com uma peça da Segunda Guerra Mundial e encerro aqui. Diz a crônica que o aviso ao Führer, Adolf Hitler, de que a invasão estava começando na França, o dia D tinha começado, foi enviado de madrugada, mas o ordenança resolveu não acordar o Führer. E assim ele só leu a notícia depois das 10 da manhã, depois das 11 da manhã, com isto impedindo a resposta ao ataque, porque dependia do Führer autorizar o deslocamento ou não das forças blindadas, ou seja, da infantaria motorizada. Então, eu não faço aqui juízo, eu informo como subsídio à sua intervenção que há o relatório foi encaminhado no dia 21 de janeiro e ele resume, Vossa Excelência teve acesso a ele, porque era da Comissão Central, Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, e só quero lembrar que ele continua sob reserva. E eu já fiz 2 requerimentos, daqui a pouco eu vou requerer, presidente, ao ministro Alexandre Moraes. Sabe por quê? Porque ele, num ato só, quebrou o sigilo dessas 150 horas de filmagem. E eu não consigo quebrar o reservado de um relatório que fala apenas de fatos passados, que retrata fatos passados, enviado pelo GSI a 6 senadores. Eu acho que vou pedir ao Supremo. E assinado pelo G. Dias. E assinado. E que agora gera controvérsia. Eu sabia, eu não sabia, eu não li. Estou com vontade de me dirigir ao ministro Alexandre Moraes, pedindo para ele quebrar o sigilo deste relatório, que nós, aqui no Senado, não conseguimos quebrar. Nós desde 31 de janeiro que eu peço isso. Na CPMI a gente pede isso também. Mas eu estou pedindo desde 31 de janeiro para quebrar o reservado. Eu sou testemunha disso. O GSI não quebra, o Senado não se reúne. Eu acho que eu vou, me rendendo aos fatos, pedir ao ministro Alexandre Moraes. Estarei ombreado com Vossa Excelência. Então, para dar continuidade, até bom, porque o senador Espiridião Amin testemunha, né, desse período, que nós, eu acho que, se eu não me engano, fomos os únicos a ler o relatório,
Mas aqui eu continuo. Aí eu encaminhei no dia 19 de janeiro para o Aras, Procurador-Geral da República, também colocando as falhas e imputando a prevaricação dos ministros e do presidente. Tem aqui outro para o dia 19 para o STF, para a ministra Rosa Weber, que é presidente. Aqui também para o ministro Alexandre de Moraes, para o STF, também em janeiro, dia 19 de janeiro, e por aí vai. Então, tem vários documentos aqui protocolados que eu encaminhei em janeiro, solicitando o afastamento dos dois ministros e o afastamento até do presidente da República. Quando o interventor Ricardo Capelli, ele entrou no dia 8, dia 9, que o presidente leu aquele ofício decretando a intervenção federal, vocês sabiam que aquele documento já estava com o presidente desde sexta-feira? Ele se tornou a mãe de Ná, porque ele já previa que no domingo ele ia precisar ler aquele relatório, né? Aquele documento dizendo a intervenção federal. Não há dúvida de que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez a solicitação para deixar acontecer e para avisar, através do G. Dias, de que a manifestação seria pacífica, com um número pequeno de manifestantes. E aí o G. Dias fez o contato com esses 48 órgãos, dizendo que poderia desmobilizar a Força Nacional, a Guarda Presidencial, a Polícia de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal, e assim foi enviado um efetivo mínimo. Quando 1h45 da tarde, que perceberam que o número de manifestantes estava muito além do que o G. Dias havia comunicado, já era ali a linha tênue que eu falo, é o momento de já estar acionando as unidades e fazer o gerenciamento da crise. Isso se não existisse o relatório da ABIN, que em nenhum momento o relatório fala que vai ser uma manifestação pacífica. Ele retrata desde o dia 2, quando a NTT e a Polícia Rodoviária Federal provoca a ABIN do número excessivo de ônibus que estavam sendo alugados em todo o país para Brasília, e aí a ABIN começa, então, a monitorar e fazer todo o trabalho desde o dia 2, que é um trabalho também, fica aqui, os meus elogios, detalhista demais. E quando a gente conseguir quebrar o sigilo desse relatório, a gente quebra o atual presidente da República e os ministros. Bom, só para vocês terem ideia, o G. Dias, ele fala que ele pegou, né, o interventor Capelli, que quando ele fez o laudo, né, sei lá, o relatório final da intervenção dele, que ele culpou do governador para baixo, eu falei assim, não é possível, tamanha cara de pau. Denunciei isso, falei aqui no plenário, falei nas minhas redes sociais, que ele prevaricou, ele não citou o ministro G. Dias, o ministro Flávio Dino e nem o presidente Lula, porque eu tive acesso a essas imagens que estão sendo vazadas agora, eu tive acesso ao relatório, junto com o senador Espírito Amin. Então, o que ele estava dizendo, ele estava mentindo para o povo brasileiro, dizendo que a responsabilidade era do governador para baixo. E agora, o presidente da República coloca ele de novo, para agora assumir o GSI, uma pessoa que não tem a mínima capacidade e conhecimento na área de segurança pública. E foi o primeiro brasileiro a trazer para o Brasil o Che Guevara. Eu vou ler aqui para vocês o que cabe ao ministro do GSI, porque ele disse, né, completando a fala aqui do senador Magno Malta, que o Ricardo Capelli disse que é como se o ministro tivesse pego o carro com apenas 8 dias de uso. Bom, mas o ministro G. Dias já tinha experiência de 8 anos nos outros governos do Lula. Então, o carro não era novo, não, ele já pilotava esse carro. Então, não vem com o discurso fantasioso. Bom, o que cabe ao GSI, só para vocês terem ideia, assistir diretamente o presidente da República no desempenho das suas atribuições, especialmente quando há assuntos militares e de segurança. Vamos lá. Analisar e acompanhar questões com potencial de risco, prevenir a ocorrência de crise,
e articular seu gerenciamento em caso grave e iminente de ameaça à estabilidade institucional. E ele foi ministro do GSI há 8 anos atrás. Então, quando ele disse que não sabia de nada, ele chegou ao ponto de dizer que ele não foi convidado para a reunião que fizeram para tratar sobre a segurança do dia 8, sendo que cabe ao GSI a organização dessa reunião. Cara de pau, para não dizer outra coisa. Vamos lá. Coordenar as atividades de inteligência federal, ou seja, a ABIN, acima da ABIN tinha o GSI, que agora tiraram a ABIN para a Casa Militar, não faz, para a Casa Civil, não faz sentido algum isso. Mas, no período dele, cabia a ABIN informar o GSI, e foi informado o GSI. Tanto é que o documento com o relatório que nós recebemos na Comissão de Fiscalização das Agências de Inteligência estava com a assinatura do G. Dias. Coordenar as atividades de segurança de informação, planejar, coordenar, supervisionar as atividades de segurança, tratamento de informações sigilosas, pela segurança pessoal do presidente, do vice-presidente, pela segurança dos palácios presidenciais e das residências do presidente da República e do vice-presidente. Isso eu só assinalei alguns. Coordenar as atividades do sistema de proteção ao programa nuclear brasileiro. Olha a responsabilidade. Planejar e coordenar. E ele veio dizer que ele não foi convidado para a reunião. Acompanhar questões referentes ao setor espacial brasileiro. Acompanhar assuntos pertinentes ao terrorismo e as ações destinadas à sua prevenção e à sua neutralização e intercambiar subsídios para avaliação de risco, de ameaça ao território nacional, porque muitos, até o próprio governo, disse que foi um ato terrorista. Acompanhar assuntos pertinentes a infraestruturas críticas com prioridade que se referem à avaliação de risco, os locais e as agências onde o presidente da República possa estar e o vice-presidente também possa estar. E aí vai. Então, o número de atos que ele prevaricou é assustador. E ele, covardemente, pediu demissão, sendo que eu já também tinha pedido o afastamento dele em janeiro, porque eu já sabia disso tudo aqui, de tudo que ele prevaricou. E o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deu o comando no sábado, avisa que vai ser uma manifestação pacífica e deixa acontecer, porque dessa forma nós vamos acabar com os bolsonaristas e com a direita. Quem mais se beneficiou dos atos do dia 8 de janeiro? Quem mais começou a trabalhar contra a CPMI do dia 8 de janeiro? Não tem mais o que questionar, gente. É fato. 2 mais 2 é 4. Não tem como, não há o que se questionar. A CPMI é só para formalizar o que já temos em documentações. Então, outra questão que eu acho absurdo, o PT e os partidos aliados quererem assumir a presidência e a relatoria. Seria equivalente a um delegado que chefia uma delegacia que trabalha com drogas, né, de entorpecentes, ao combate a entorpecentes. O delegado pega, faz a prisão de um grande traficante e aí ele entrega ao traficante o poder de fazer as investigações sobre ele mesmo. Isso não existe. Na CPMI da Covid-19, pergunta-se na mesa, como vice, como presidente, vice, relator, tinha alguém da base aliada do presidente na época. Não, nem se cogitava isso. Agora, quando a casa caiu, que eu venho falando desde janeiro, ninguém levava a sério, porque infelizmente eu era o único que tive acesso, não só ao relatório, mas essas imagens, e tem muito mais imagens que vão impressionar vocês, que vai ser fato, após a CPMI, o início do processo de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pode anotar isso que eu estou falando com vocês. Bom, questão das armas que sumiram. Vocês lembram que foi amplamente divulgado as armas que sumiram no GSI naquele dia?
E vocês viram, eu não preciso nem mais tentar convencê-los, de que o general G. Dias estava transitando para lá e para cá dentro dos corredores, prevaricando e ligando para o assessor do Lula, porque o Lula, nesse governo, ele não tem um celular dele, para que não seja rastreado, não seja depois pego para investigação. Então, ele usa os celulares cada dia de um assessor. Então, o general G. Dias estava simplesmente atualizando o presidente, como também o Flávio Dino, da sua janela,